Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e no vídeo de hoje a gente vai mostrar aqui 3 potencializações de venda coberta de calls para você aplicar aí na sua carteira se você quiser, né? A potencialização é um tipo de estrutura que faz com que você tenha um potencial maior de ganho, mesmo tendo um risco muito próximo àquele risco que você teria com uma venda coberta. Então o que a gente quer é aumentar ali o retorno que a gente tem, né? Sem mexer muito no risco, né? Sem alterar muito o risco que você já estaria correndo, fazendo uma venda coberta de calls, que é uma operação normal que você já faz aí no dia a dia. Então, antes da gente pular aqui para minha tela, eu queria te convidar a, se você tem interesse nesse assunto, renda com opções, você passar aqui na descrição, no primeiro link, ou então no comentário aqui, no link que eu vou deixar fixado no comentário também, para você conhecer o meu curso de opções, que é o Aprenda Operações Estruturadas, tá? Ele vai desde o zero lá, desde o que é uma opção, como que funciona, aí você aprende a fazer renda com opções, depois aprende sobre as estruturas de potencialização, que é um pouco do tema do vídeo de hoje, e você ainda vai aprender ali sobre as operações de não assunção. Então é um curso bem completo, cobre um conteúdo bem vasto, né? E ele é dado de uma forma didática, objetiva, prática, né, para você conseguir aplicar ali. Já tem centenas de alunos satisfeitos. Se você quiser conhecer, clica no link aqui da descrição ou do primeiro comentário, que eu vou te esperar lá do lado de dentro do nosso grupo de alunos. Bom, e agora vamos aqui para a minha tela para a gente dar uma olhada nessas estruturas e entender como elas funcionam. Bom, vocês estão vendo a minha tela aqui agora, né? Eu estou no site opções.net.br, é um site que eu gosto bastante de navegar aqui, tá? E a gente está olhando aqui para o ativo Petrobras e ele está com a cotação de ontem aqui, que é 40,65. Como a gente vai só simular as estratégias aqui, não faz tanta diferença assim, ele está com o preço do dia, né? Então a gente vai adicionar aqui, eu vou colocar, por exemplo, compra de 1.000 da própria Petrobras, né? E aí ele vai me dizer aqui, ó, você vai gastar 40.650, né? Porque a ação está 40,65, você quer comprar 1.000, então isso é o que você tem que desembolsar. E aqui ele dá um gráfico de retorno, né? Então, que a gente chama de payoff, tá? Então o payoff, ó, se a ação sobe, que é para a direita, né? Você vai tendo lucro, certo? Então aqui, como você tem só a ação, se a ação subir aqui 23,17%, como vocês estão vendo aí na tela, seu resultado é 23,17%. E se a ação cai, você vem para cá, né, para a região do prejuízo. E igualmente, né, na mesma magnitude que a ação cai, você vai ter o prejuízo, porque a única coisa que você fez aqui foi comprar a ação. Bom, e aí a gente tem aquela nossa operação básica, que é a venda coberta, né? Então o que seria a venda coberta? Eu adicionaria aqui uma venda de 1.000 calls, né? Eu vou colocar aqui a call com vencimento mensal ali para junho, ok? Então seria aqui 21/6, tá? E eu vou botar o strike aqui uns R$2 acima, tá bom, né? Uns 5% acima do preço da ação no momento. Então 42,70, tá? Essa call aqui está custando R$72, como vocês estão vendo aí na tela. Então você embolsaria R$720 de renda aqui, né? Onde eu estou passando o mouse aqui para vocês verem, né? E aí o seu custo final seria 39.930, porque você gastou 40.650 comprando a ação, recebeu 720 na venda coberta, então no fundo você desembolsou isso aqui, né? Mas a gente costuma pensar separado, né? Então, comprei a ação por 40,65, recebi 62 centavos por ação como renda de opções, né? E aqui seria como se fosse o seu preço médio, né? Que a gente usa gerencialmente ali para saber, né? Comprei a ação, já recebi isso aqui, ela já me remunerou isso aqui de prêmio, então o meu preço médio seria R$ 39,93, por exemplo, aqui nessa situação. Aqui embaixo a gente tem os gráficos de payoff, né? Eu vou deletar algumas linhas para ficar mais simples da gente ver. Esse aqui é o payoff no vencimento. Então você tem aqui, olha só que interessante, essa linha vertical aqui que a gente está vendo é a linha que mostra o preço que a gente comprou o ativo, 40,65, né? Na linha lá que eu te mostrei só da ação, ela era onde o gráfico cruzava aqui. Mas aqui não, né? Como a gente já recebeu R$720, então no ponto zero, né, se a ação não se mexer, a gente está no lucro R$720, porque foi o que a gente já recebeu para entrar nessa operação aqui, tá? Então a linha dá uma subidinha, né? Você começa a ter retornos mesmo quando a ação está parada. A partir desse ponto, né, se a ação subir, você ganha até esse limite aqui, que é o strike da opção que você vendeu, e aí do strike para frente você começa a ter o seu ganho travado, né? Você teria que entregar a ação nesse preço, então você não participa mais da alta da ação.
Eu gravei um vídeo muito interessante aqui no canal que é sobre os efeitos de longo prazo da venda coberta. Eu vou deixar nesse izinho aqui em cima para você conferir, porque é um vídeo que fala um pouquinho sobre o pós, né? Depois que chegou o dia do vencimento ali, você tá com a opção ITM, o que aconteceria, né? Você tem outras alternativas, rolar a opção, entregar mesmo ou não, né? E eu vou mostrando ao longo do tempo o que vai acontecendo com essas posições, porque a operação de venda coberta ela vai melhorando ao longo do tempo, né? Então você não precisa parar aqui, né? Se você pensa na operação como uma operação de longo prazo, ela muda um pouco o jeito de encarar essa operação. Para mim é uma das melhores operações que tem, porque é muito simples de aplicar, recebe prêmios sensacionais, é simples de entender, simples de manejar, tá? Dá para fazer com quase todas as ações que você tem aí na sua carteira que tem liquidez para opções. Então venda coberta para mim é uma das operações campeãs aqui, né? Uma das operações feijão com arroz que a gente tem que fazer. Bom, e isso aqui é a base de tudo, né? Do que a gente vai falar hoje. Então hoje a gente vai falar sobre as potencializações dessa venda coberta. Como que a gente consegue ganhar mais sem aumentar muito o risco, sem mexer muito no risco que a gente está correndo aqui, tá? Então uma das alternativas que a gente tem é o Booster. Booster é bastante famoso, né? E o que é o Booster? É você pegar essa venda coberta e você adicionar aqui uma trava de alta com calls, tá? Então, para fins didáticos, eu não vou mexer nessa estruturinha aqui, ó, nessas duas que eu comecei, que é a venda coberta, né? A compra do ativo e a venda da call, tá? Eu vou adicionar uma trava de alta com calls aqui embaixo, para a gente montar a estrutura. Então, vamos lá? Vou adicionar primeiro uma perna aqui, que vai ser uma compra de uma call com o mesmo vencimento, né, do que a gente está mexendo aqui, só que eu vou comprar essa call ATM, então eu vou procurar 40,65 ou mais próximo que eu achar disso, né. Aqui a gente tem 40,70, é a mais próxima. Beleza, essa call custou R$ 1,64, ok? E eu vou pegar e vou vender, vou adicionar mais uma perna aqui, né, e vou vender a mesma call que eu vendi lá na venda coberta, tá? Então vou vender uma call com o mesmo vencimento, 42,70. Cadê? 42,70. Aqui ele custa 72, a gente já viu lá, né? Mas olha só, aqui a gente tem um problema, né? Porque essa trava de alta com calls aqui, 1,64 a opção que eu estou comprando e 72 centavos a que eu estou vendendo, isso vai me custar mais do que os 72 centavos que eu recebi lá na venda coberta. Então eu não queria isso, eu não queria pagar para poder entrar nessa operação, eu queria que ela saísse, na pior das hipóteses, no 0 a 0, tá? Ou seja, eu queria que esse prêmio da venda coberta aqui bancasse completamente essa trava de alta que eu estou fazendo aqui, né? Que eu estou tendo que pagar por ela, beleza? Então o que eu vou fazer? Ao invés de fazer 1000 travas, eu vou fazer menos, vou fazer 800 aqui, por exemplo. Eu acho que isso já vai resolver o nosso problema. Pronto, ó, resolveu, né? Então, se eu comprasse só a ação, eu gastaria 40.650. Como eu fiz essa estrutura toda em cima dela, custou 40.666,00, né? Ou seja, eu paguei aqui R$16. Tá ok, eu vou considerar isso como 0 a 0, tá bom? Eu poderia diminuir mais 100 aqui, né, fazer só 700, mas não precisa desse preciosismo também. Então, vamos dar uma olhada no gráfico, o que acontece com essa estrutura aqui de potencialização, né? Esse aqui é o gráfico, ó. A gente está vendo aqui, tá? Aqui a gente vê que no ponto, na linha vertical aqui, né, que é se a ação não se mexer, o que está acontecendo aqui? A gente está praticamente no 0 a 0. Por quê? A gente nem recebeu e nem gastou dinheiro para montar essa estrutura, tá? Só que quando a gente vai andando para a direita aqui, a gente vê que a estrutura se valoriza mais do que a ação. Olha só esse quadrinho que está aparecendo ali no canto para vocês, ó. Nesse caso aqui onde eu estou com o mouse em cima, a cotação da ação subiu 2,88, mas o resultado da estrutura é 5,04, ou seja, você está potencializando o ganho na alta da ação, né? Até um certo limite, que é o 42,70, onde o seu ganho fica travado. Mas fica travado aqui em R$ 3.634, né? Que é 9% de valorização, né? Então um ganho maior do que o que você teria só com a venda coberta comum, né? Por quê? Porque se chegar nesse ponto, quer dizer que essa trava aqui deu certo, né? Essas 800 travas deram certo e valem R$2 cada uma, tá? Então você chega nesse lucro máximo aqui, que é maior do que o lucro que você teria só com a venda coberta. E na verdade é razoavelmente maior, né? Porque na venda coberta você lucraria ali 2.700 mais ou menos,
e aqui com essa potencialização o lucro máximo é 3.600. Então a vantagem do booster é essa, né? Se a ação sobe, você acaba potencializando esse ganho aqui da ação até uma determinada faixa ali, até um determinado limite, né? Você consegue ganhar mais do que a própria alta da ação. Uma coisa muito legal do booster aqui é que se ele chegar aqui em cima, né, acima do 42,70, você pode só entregar a ação, fechar a trava, botar esse lucro no bolso e seguir a vida. Ou você tem uma segunda opção, né, uma segunda alternativa, que seria rolar o booster, né? E como o booster tem as duas opções vendidas e uma comprada, né, a rolagem do booster é muito, muito boa, tá? A rolagem dela paga mais do que a rolagem de uma venda coberta simples, tá? Então você pode seguir rolando esse booster enquanto for conveniente, né? E aí, eventualmente, quando você estiver pronto para largar a ação, você entrega a ação, fecha as travas e fecha a operação, parte para a próxima. Mas a rolagem do booster é muito vantajosa também. Bom, falando bastante da primeira potencialização, vamos mostrar uma outra então? Então vou fechar aqui as duas pernas que a gente montou para fazer a potencialização. Aqui a gente voltou, né, para a nossa configuração inicial da venda coberta de calls, beleza? E agora a gente vai fazer uma outra potencialização, tá? Então a gente vai fazer uma Equity Butterfly, que é uma outra potencialização que você pode fazer para a venda coberta de calls. Então digamos que você olhou o booster e falou, Vitor, booster é muito legal, mas ele depende que a ação suba. Se a ação não subir, eu saio da mesma forma que eu sairia se eu tivesse a ação na minha carteira. Então não gostei tanto disso, né? Eu não quero depender que a ação suba, eu quero de fato botar prêmio no bolso. O booster ele sai no 0 a 0, então eu não estou de fato recebendo prêmio, né? Eu só ganho quando a ação sobe. Beleza, então você pode fazer essa potencialização aqui, que é a Equity Butterfly, tá? Então a gente vai de novo fazer mais duas pernas aqui, né? Na Equity Butterfly, o que você vai fazer? Você vai pegar essa venda coberta e você vai adicionar uma trava de baixa com calls, beleza? Então a gente vai fazer o que aqui? Eu vou fazer mais uma venda de 1.000 calls e eu vou fazer a mesma call que a gente vendeu na venda coberta aqui. Então essa do 42,70 aqui. Então eu tinha a minha venda coberta aqui, né? Que eu vendi 1.000 opções por 72 centavos. Agora eu estou vendendo mais 1.000 da mesma opção por 72 centavos de novo, beleza? E eu vou adicionar uma outra perna aqui para proteger essa aqui essa call que está vendida descoberta, tá? Então eu vou comprar 1.000 calls no mesmo vencimento, só que lá do 43,70, por exemplo, ok? 43,70, beleza. Então o que está acontecendo aqui, né? Eu fiz essa primeira duas pernas aqui, que é a venda coberta. E eu fiz mais duas pernas aqui, que são uma trava de baixa com calls, beleza? Essa trava de baixa com calls eu recebo para montar. Então eu recebo a venda coberta e recebo mais prêmio por causa da trava de baixa com calls, beleza? É isso que a gente está fazendo aqui, tá? Eu vou aqui de novo, né, deletar vários desses gráficos aqui para ficar só o gráfico de payoff, que é o que a gente quer ver aqui embaixo, tá? Então aqui está o gráfico de payoff, né? O que a gente nota aqui, tá? Na linha vertical aqui, que é onde vocês estão vendo, você pode ver que a gente já está com lucro, né? E um lucro bem maior do que a gente teria na venda coberta. Então aqui a gente está arredondando aqui com R$1.000 de lucro, né? Tá 970 ali marcando na tela, tá? Na venda coberta a gente viu que seria 720, ou seja, você aumentou ali uns 35% mais ou menos ali em comparação com uma venda coberta, tá? E esse adicional que você botou aí, esses 250, 300 reais que você adicionou de lucro, ele vai permear toda essa parte aqui da estrutura até chegar no topo ali, tá? Que é no 42,70. Do 42,70 para frente, essa travinha de baixo aqui começa a dar prejuízo, né? E aí você começa a ter esse declínio aqui no lucro e fica travado aqui nos 5%. Ou seja, se a ação explodir, você ganha 5% de rentabilidade. Se a ação subir pouquinho aqui, você ganha uma venda coberta mais uns 35% de prêmio. Então essa estrutura é muito boa aqui para quando a ação fica estável, né? Quando ela cai pouco, sobe pouco, você acaba potencializando a sua venda coberta ali em, sei lá, papo de 30%, 35%. Dependendo da forma que você faz aqui essa Equity Butterfly, pode ser até mais do que isso, né? Lá no meu curso Aprenda Operações Estruturadas, a gente fala de dois tipos de Equity Butterfly, que é a Equity Butterfly raiz e a Equity Butterfly Nutella, tá? Essa Equity Butterfly aqui,
estaria mais próximo de uma Nutella. Ela nem é uma Nutella completa ainda, daria para arrancar mais prêmio dessa Equity Butterfly aqui, tá? Mas existem essas duas formas, tá? E você pode tirar mais ou menos prêmio, correr um pouquinho mais, um pouquinho menos de risco com cada uma delas, né? Muda ligeiramente aqui o seu gráfico de payoff. Inclusive lá no curso eu disponibilizo para vocês uma planilha que faz a conta de quantas dessas travas você pode fazer para montar a sua Equity Butterfly Nutella ou sua Equity Butterfly raiz, né? Porque não são necessariamente 1000 travas aqui, dependendo de qual strike você escolher, de quantas vendas cobertas você estiver fazendo, você vai poder fazer mais ou menos travas aqui, e isso pode aumentar o seu ganho também. Lá para os alunos tem essa planilhinha para fazer essa conta. Eu realmente recomendo que você entre lá, que é bastante interessante estudar isso. Bom, então essa é a Equity Butterfly, né? Eu vou eliminar essas duas pernas de novo aqui, que é a trava de baixa, para a gente ir para a nossa terceira potencialização. Então vamos lá, eu vou tirar essa, e agora a gente vai fazer uma potencialização que é bastante interessante e que tem vários nomes, né? Algumas pessoas chamam de booster horizontal, algumas pessoas chamam de venda coberta potencializada com THL, algumas pessoas chamam de linha coberta, por exemplo, então tem mais de um nome aqui, tá? Eu vou adicionar aqui de novo, né? Vão ser mais duas pernas, então o que eu vou fazer? Antes de seguir para a perna seguinte aqui, eu vou mudar o strike dessa venda coberta. Ao invés de fazer a venda coberta no 42, eu vou fazer uma venda coberta ATM, que seria aqui no R$ 40,70, tá? E aí com essa venda coberta eu estou recebendo aqui R$ 1,64, beleza? E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma segunda venda coberta com a mesma call aqui, tá? Então eu vou vender de novo 1000 calls no R$ 40,70, certo? Só que eu não posso ficar com essas 1000 calls descobertas, né? Eu só tenho 1000 ações. Então o que eu vou fazer para cobrir essas calls? Eu vou fazer uma compra de 1000 calls, só que dessa vez no mês seguinte, tá? Então eu vou comprar aqui as de julho. E eu vou procurar o strike mais próximo de R$ 40,70 que eu consegui encontrar, que no caso é esse aqui, ó, R$ 40,62, ok? Se você prestar bem atenção, ó, a call de junho custa 1,64 e a call de julho custa 2,23, ok? Então a diferença entre essas duas aqui é cerca de 60 centavos, ok? Então essa THL aqui custa 60 centavos, tá? E por que isso é importante? Porque se ela custa 60 centavos e eu recebi 1,64 aqui, quer dizer que eu posso fazer mais de uma se eu quiser gastar esse prêmio aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui umas 2.500, eu acho que vai dar certo. 2.500. Beleza, deu certo, olha só. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma venda coberta, né? Vendi 1000 calls aqui. Peguei o dinheiro dessa venda coberta e fiz 2.500 THLs, né? Comprei a do mês seguinte e vendi a desse mês, ok? Se você for olhar, eu ainda recebi um troquinho aqui, recebi quase R$200, né? Por quê? Porque a compra da ação seria 4.650 e a estrutura final custou 4.485. Então eu recebi alguma coisa aqui, uns cento e poucos reais para montar essa estrutura, tá? Vamos dar uma olhada como é que é o gráfico desse negócio aqui, que começa a ficar interessante, né? Então esse aqui é o gráfico, esse aqui é o gráfico da estrutura, né? E essa estrutura ela é interessante porque você não coloca nem recebe dinheiro. Nesse caso aqui recebi R$100 ali, pouca coisa, né? Vou considerar que foi no 0 a 0. E o que acontece? Aqui no meio é onde você tem o maior ganho de todos, que você ganha ali R$3.400 basicamente, tá? Sem a ação se mexer. Ou seja, essa estrutura ela é focada na lateralização da ação. É quando você acha que a ação vai ficar mais ou menos ali naquele range de preços, né? Porque é nesse range de preços que a estrutura tem o seu maior ganho, que é por aqui, por volta de 8, 9% de ganho. Vantagem dessa estrutura é que ela é neutra em direção. Se a ação subir, você ganha alguma coisa, tá? Se a ação cair, você sai com alguma vantagem também, né? O seu break-even vai lá para os 39, mais ou menos, tá? Ou seja, você tem uma vantagem na queda, mas ela é uma estrutura ideal para quando você acha que a ação vai ficar passando ali, orbitando aquele preço que ela já está hoje, né? Então você ganha ali com a passagem do tempo e com a estabilidade da ação.
Eu gosto bastante dessa potencialização. Quando as THL estão num bom momento de serem feitas, essa potencialização tem muito potencial, né? Ela pode dar muito certo, porque aí você consegue montar a THL baratinha, então você faz muita THL com uma vendinha coberta ali e acaba conseguindo multiplicar esse dinheiro mais vezes, né? É uma estrutura muito interessante e a gente sabe, né, que a maioria dos meses o que acontece é que a ação fica mais ou menos próxima do preço dela mesmo do início daquele mês, né? O mais comum é a ação não se mexer tanto assim. Então, para quem gosta aí de direcionalidade neutra, né, não tem tanta opinião sobre para onde a ação vai, se vai cair, se não vai subir muito, se vai subir para caramba, então a venda coberta potencializada do THL é uma estrutura interessante, sim. Bom, esse vídeo está ficando grande pra caramba já, eu mostrei bastante coisa para vocês aqui na tela. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like aqui para mim, por favor. E comenta aqui qual dessas estruturas você mais gostou e se você já aplicou alguma delas, né? Se você comentar, eu vou saber que você chegou até o final do vídeo aqui, o que é muito bom. Te convido novamente a clicar no primeiro link da descrição para descobrir mais lá sobre o meu curso, Aprenda Operações Estruturadas. E eu vou deixar bem aqui do lado uma sugestão de vídeo para você, que é aquele vídeo falando sobre os efeitos de longo prazo da venda coberta. Então clica nesse quadradinho aqui, que vai ser um prazer te ver lá nesse outro vídeo também. Eu te vejo no próximo vídeo, ou então dentro lá do meu curso, né, nas minhas turmas de alunos. Vai ser um grande prazer te receber lá, tá bom? Foi um prazer, grande abraço.